Olá, boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Jonatas, sou aluno do curso de Direito da UniFTech. Eu e os meus colegas iremos apresentar nosso trabalho em grupo da cadeira de Ciências Políticas do professor Daniel. Bom, nosso tema é partidos políticos na democracia. Bom, eu irei começar a falar sobre a história dos partidos políticos e a sua importância para a democracia. Bom, desde os períodos mais primitivos, os homens já se reuniam em grupos de buscas de poder, né? De uma força necessária que os levasse à conquista desse poder. E com isso defender os interesses que lhes eram comum entre eles. Na Grécia e na Roma Antiga, já vislumbravam grupos de seguidores de uma ideia, de uma doutrina ou mesmo de uma pessoa específica. No início se constituíram as chamadas facções, que reuniam os portadores de ideias, afins, interesses coincidentes ou indivíduos que se originavam de uma mesma região. Inicialmente, essas facções não se propunham a disputar o poder e eram vistas como um fenômeno negativo de divisão social. Com o passar do tempo, a palavra facção foi sendo gradativamente substituída por partido. Nos processos eleitorais, apenas uma pequena parcela de cidadãos, que eram as elites, tinha o direito de eleger representantes políticos. As eleições, de modo geral, limitavam-se à escolha de representantes para os parlamentos ou para as câmeras legislativas. Nesse momento da história, os candidatos não se vinculavam a nenhuma organização política, formal e nem mesmo legalmente constituída. Na Inglaterra do século XVI, por exemplo, existiam apenas comitês eleitorais, mas não partidos. Os partidos tais como conhecemos atualmente foram criados na primeira metade do século XIX, considerando-se como o marco de seu nascimento a reforma eleitoral, promovida na Inglaterra em 1832. Sendo assim, para muitos estudiosos do tema, é impossível falar-se em partidos políticos antes dessa data. Quando se criou pela primeira vez uma instituição de direito privado com o objetivo de congregar os partidários de uma ideia política comum. Portanto, no período histórico anterior ao século XIX, qualquer referência a alguma associação política de tipo partidária era vista com desconfiança e até mesmo reprovação por parte dos teóricos e filósofos políticos, como Russell, e por alguns governantes, como George Washington, que questionavam a capacidade dessas associações políticas representarem os interesses gerais do povo. Acreditava-se que os partidos políticos desvirtuariam a ideia democrática representativa, pois tratariam apenas de atender aos interesses dos particulares de determinados grupos sociais, o que de fato ocorria. Pode-se afirmar que os partidos surgiram em função do aumento da participação popular na política, fenômeno que ocorre somente com as revoluções francesa de 1789 e a norte-americana de 1776, quando o absolutismo entra em decadência e há um incremento das relações sociais. Na nova classe emergente daquele período, a burguesia necessitava de novas formas de organização política que lhe permitissem atuar politicamente junto ao parlamento, onde existiam regras claras de negociação, sem que se colocasse em risco a estrutura de dominação que a privilegiava,
Logo, o parlamento, né, se tornou o órgão de expressão da burguesia e se constituiu num instrumento, né, desta para o controle do governo. Nessa primeira fase, os partidos políticos funcionavam de modo muito primitivo, pois eram liderados pela burguesia e por muito influentes aristocratas, né, locais que apresentavam, né, os seus candidatos a cargos eletivos e faziam, né, o financiamento, né, das campanhas. Né? Na literatura política, esse tipo de partido é chamado também de partido dos notáveis, né? Devido à sua composição social ou ainda, né, também de partido parlamentar, né, em razão do seu funcionamento vinculado aos parlamentares. No transcurso do século XIX, ocorreu uma acentuada e contínua diversificação das atividades governamentais, acompanhada da democratização gradual do poder político. A partir de então, num curto período de tempo, os partidos políticos passaram a ser aceitos e considerados como organizações políticas essenciais para a democracia representativa. Entre os pensadores e os filósofos políticos que contribuíram para legitimar, né, a existência dos partidos políticos, podemos citar David Hume, né, e Edmund Burke. Né? Não sei falar muito bem. É relevante frisar que o surgimento e a evolução dos partidos políticos estão relacionados ao desenvolvimento do sistema político democrático e a conquista dos direitos políticos, ou seja, o direito de eleger e de ser eleito enquanto cidadão. Bom, os partidos políticos constituíram um dos pilares para a organização e o estabelecimento da democracia representativa, por meio dos quais os cidadãos passaram a expressar suas demandas e sentimentos de forma mais factível. Os partidos políticos surgiram como atores junto do Estado liberal democrático e se tornaram necessários por duas razões. Primeira, devido à universalização dos direitos democráticos e à adoção do sufrágio. Tá? E a segunda, por se tratarem de sociedades organizacionais que serviriam para os indivíduos, né, pudessem alcançar seus objetivos. Como fala Kelsen, da origem dos partidos em uma democracia. O indivíduo isolado tem pouca influência sobre a criação dos órgãos legislativos e executivos. Para obter essa influência, ele tem que associar-se a outros que compartilhem das suas opiniões políticas. Daí surgem os partidos políticos, essencial, né, para materializar essa necessidade. Né? Apesar da estratégia, né, de ligação entre os partidos políticos e o fenômeno da democratização, é preciso lembrar que ao longo do século XX os integraram uma estrutura autocrática, né, de governo, que ficou conhecida como totalitarismo e se cristalizou por meio dos partidos nazistas alemão, fascistas italianos e outros, né, como o comunista. Então, a filosofia desses partidos foi adotada em vários estados, né, como a Coreia do Norte, China, União Soviética e outros, né. Afastavam-se da função que deveriam exercer nos estados democráticos, assumindo muito mais o papel de controle social sobre a sociedade civil do que
de porta-voz de seus legítimos anseios. Bom, de qualquer forma, é inegável que os partidos políticos passaram a constituir, ao longo da história do homem, um componente fundamental dos sistemas de governo, tanto nas democracias como em muitos regimes autoritários e totalitários. Bom, pessoal, minha parte seria isso, tá? Brigadão aí. Boa noite, meus caros colegas, tudo bem? Vou falar sobre a democracia partidária. O número de partidos no Brasil hoje é o grande problema que temos? Acredito que não. O problema que temos hoje é o número grande de partidos que representam o Congresso Nacional. Hoje temos 28 partidos com representação no Congresso, e isso está atrapalhando a dinâmica legislativa e também as negociações que devem ser feitas entre o Legislativo e o Executivo, passando pelo controle do Judiciário. O problema não seria os 35 partidos no Brasil, pois temos países com 50 e até 100 partidos. Até porque temos que respeitar a Constituição, na liberdade da criação de partidos e respeitar a união desses partidos. Acredito que precisamos de uma cláusula de desempenho no nosso sistema político brasileiro, que é uma credencial de representatividade, pela via de soberania popular, para tomar assento no parlamento, para poder falar com o poder executivo, para produzir as leis que tanto necessitamos, ainda mais com a tecnologia avançando rapidamente. Precisamos de uma legislação que acompanhe esses novos tempos que estamos vivendo. A democracia tem que ser pregada da porta para dentro, tanto como também da porta para fora. As convenções têm que ser feitas para valer, não como se fez muito no passado, praticamente com listas fechadas. Temos que ter os eleitores para dizer quem são esses representantes. Sem esquecer também da participação feminina, porque onde há democracia, há participação feminina, e devem começar a ocupar as cadeiras das diretorias, dos partidos, como também dos parlamentos. Temos menos de 10% de participação feminina no parlamento. Devem ganhar vez, voz e voto. Democracia se faz com partidos que tenham fisionomia ideológica, que levem a representatividade para o Congresso Nacional, para dar progresso à nossa nação. Boa noite, turma. Então eu vou falar aqui sobre a importância dos partidos políticos dentro do Estado Democrático Brasileiro. Então, a gente vê que depois da Constituição de 1988, o Brasil virou um país pluripartidário, onde a gente tem vários partidos políticos. Cada partido político ele tem uma ideologia e tem um pensamento. Então, o povo, por sua vez, ele busca um pensamento e uma ideologia daquele partido da qual confere com a dele. Então, o partido político ele faz um meio de campo, como se fosse entre o Estado e o povo. Ele faz esse meio de campo. Por isso, essa importância do partido político dentro da democracia. Então, vinculando o partido político na democracia, a gente vê que durante o longo do tempo, dos anos, eles tiveram uma grande importância na história brasileira com a redemocratização. A gente tem aqui diversos momentos que aconteceram, como as diretas já, os 2 impeachments que aconteceram. Então, isso significa que, muitas vezes, os partidos no governo ou na oposição, eles não estão à mercê de uma ideia só, mas o Estado brasileiro, digamos assim, está à mercê de várias ideias, e essas ideias têm que estar unidas num cerne só, que é o Brasil, que é a população. Então, a conclusão que nós tiramos, que o grupo tirou, é de que sim, que os partidos políticos têm uma grande importância, na democracia brasileira. Então, quando eu falo aqui de partido político, eu não estou falando a primeira coisa que vem na nossa mente, que posso dizer por mim também, que é a roubalheira, que é os escândalos públicos, como a nossa mídia está sempre falando, mas a gente tem que entender que o que a gente está falando aqui é do cerne do partido, daquilo que tem no seu, digamos assim, na escrita do partido, naquilo que é realmente um partido político, que é defender uma ideia, defender uma ideologia, o povo ser representado por aquela ideologia, e a partir disso, junto com outros partidos políticos, formar um governo ou então formar uma oposição que vai cobrar aquele governo, A democracia vai cobrar aquilo que confere a nossa Constituição brasileira. Então, sim, o nosso Brasil hoje tem uma grande importância os partidos políticos na nossa democracia e na democracia brasileira.
Então, a minha parte era isso, agora eu vou deixar para os colegas do grupo. Na introdução desse trabalho apontamos uma hipótese explicativa que parece reiterada tanto em parte da produção acadêmica quanto nos meios jornalísticos. A sua tradução conservadora dessa questão aparece da seguinte forma: tendo em vista o baixíssimo nível ideológico da população, o conteúdo paroquial das questões que norteiam o comportamento do eleitorado, o que há de surpreendente no fato que as instituições partidárias frágeis são quase inoperantes no Brasil. Nessa perspectiva, a vida política no Brasil estaria irremediavelmente condenada a horizontes estreitos em função do amorfismo político da sociedade. Pois bem, os resultados da nossa pesquisa apontam a fragilidade desses pressupostos. Como tivemos ocasião de observar, não é verdade que projetos propriamente partidários não encontrem espaço para se implantar entre nós. A debilidade do sistema partidário é um dado empírico a que não podemos fugir. Todavia, a responsabilidade por essa fraqueza não deve ser imputada a alguma idiosincrasia específica do eleitorado. Não basta dizer que entre nós não existem partidos porque o povo não vota em partidos. Ao contrário, guardadas as diferentes situações, o que vimos é que o padrão de comportamento do eleitorado brasileiro nessa dimensão não é muito diferente daqueles que se observam em países cujo sistema partidário tem uma história muito mais longa. Aqui, como em outros lugares, a identificação partidária pode ser tomada como uma variável resumo, que singulariza a população a parcela mais disponível para a participação política, aqueles para quem, como já dissemos em outra parte, a competição partidária alcança algum significado relevante. Neste país, os partidos são frágeis. As causas devem ser buscadas em outras searas. A bibliografia nacional mais recente já se deu conta deste fato. Tem tempo ainda?